Fala galera, meu nome é Nonato Pereira, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal. E antes de iniciarmos este vídeo, gostaria como sempre que você se inscrevesse, deixasse aquele like, né? E compartilhasse esse vídeo para os seus amigos, para as suas amigas, para o seu namorado, para o seu ficante, para o seu boy e para os seus inimigos, para que todos eles fiquem por dentro de todas as novidades que saem aqui no canal. E o vídeo de hoje é muito importante porque nós vamos falar de alguns assuntos, né, peculiares, porque se nós não explicarmos esses assuntos, os próximos vídeos que vão sair no canal você não vai poder compreender, certo? E é necessário ter esse momento de diálogo com vocês, esse momento que nós vamos conversar sobre determinados assuntos que são importantes, né? E que muitas das vezes é muito delicado, é um assunto delicado de se falar, mas que é necessário falar, conversar e explicar, porque existem pessoas que têm conhecimento dessas informações e tem outras que não. Temos que repassar primeiro, né, fazer esse diálogo, essa compreensão para que possamos progredir em outros vídeos, né, e não sejamos entendidos de maneira errada esses tipos de vídeos explicativos, porque aqui vai ser um vídeo explicativo e também introdutório para os próximos assuntos que vamos falar aqui no canal. E muitos de vocês devem ter clicado aqui no canal, aqui no vídeo, exatamente por causa do título, né? A Bíblia foi inspirada por Deus. Isso é uma interrogação, né? Que muitas das vezes só esse título chama a atenção por si só. Como já é de costume aqui no canal, nós gostamos de fazer uma comparação entre o divino e a ciência, né? A religião e a ciência. Vamos começar pela religião, para que as pessoas não se assustem com o conteúdo deste vídeo, né? O vídeo de hoje, que vai ser um pouquinho delicado. Para a religião, as Sagradas Escrituras, né? Os livros, os ensinamentos, tanto ético como moral, e também a história de um Deus, eles são sim livros inspirados por Deus. Os pastores, os padres, as igrejas, os rabinos e todos os outros, né, outros segmentos, cristão ou não, que utilizam a Bíblia, tanto ela sendo a Bíblia protestante como a Bíblia católica, ou ao Corão, que também faz parte, tem alguns elementos, né, alguns elementos que também tem na nossa Bíblia, na Bíblia cristã. Mas só que é um pouquinho diferente porque não aceitaram e também não aceitam Jesus como sendo Deus. Para eles, Jesus tem uma importância também, mas essa importância é uma importância histórica. Eles consideram mais Jesus como um profeta do que como Deus. Mas isso é assunto à parte. O que nos interessa nesse exato momento, o que nos interessa aqui é saber que esses livros, né, que compõem um conjunto de livros e se formam as Sagradas Escrituras, é sim considerada por a população que os segue, pelos seguidores, né, de Cristo, pelos seguidores ou pela crença de um único só Deus, que tem essa doutrina como texto sagrado, e são os textos sagrados que devem ser respeitados. De fato, sim, isso na visão religiosa. E os ensinamentos que são repassados dentro desses livros são como dogmas. A construção desses livros se deu com o passar dos tempos, né? Foram passando os tempos e pessoas, autores diferentes, foram escrevendo as histórias desse povo, no caso o povo hebreu, né? Foram escrevendo as histórias e foram passando de geração em geração. Com isso, chegou um determinado momento que foi necessário
escolher alguns textos para formar, sim, uma doutrina, uma conduta religiosa, tudo certinho. Alguns foram colocados, outros não. Os que foram colocados criaram o que nós chamamos hoje de Bíblia, né? E os outros foram excluídos porque na visão dos líderes religiosos que escolheram a Bíblia, construíram a Bíblia em si, não eram muito conviventes com a fé que eles acreditavam. Ou seja, esses livros eles iam de encontro com a fé que eles pregavam. Mas eles tinham um valor histórico, por ser um livro muito antigo e cultural também, para passar a cultura de um povo. Só que na questão religião, eles não tinham certo valor, porque colocava em xeque a fé que esse povo tinha, né? E esses livros foram denominados apócrifos. Agora sim vamos entrar na visão científica. A visão científica é mais um pouquinho cética em relação à questão de inspiração divina. Isso quer dizer que eles vão contra a religião, vão contra as crenças religiosas de um povo? Não. Apenas eles têm um método, eles utilizam um método para validar ou não um documento. A Bíblia é importante? Ela tem um valor significativamente religioso e histórico? Tem. Mas na visão científica deve-se levar em consideração que alguns elementos não devem ser pesquisados com um olhar motivacional, com um olhar religioso, mas sim com o olhar à parte, né? Porque digamos, vou dar um exemplo, eu sou católico, mas eu não devo olhar esses documentos, na visão científica, com o sentimento católico, mas sim com o sentimento de pesquisador, o sentimento científico. E na visão científica, esses documentos eles têm um valor histórico muito importante, porque eles narram a história de um povo, narram os acontecimentos e narram também os comportamentos culturais daquela época. Então, eles têm sim esse valor histórico. Agora, dizer que na visão científica eles são inspirados por Deus é um pouquinho mais complicado pelas seguintes características. Primeiro, deve-se levar em consideração, né, como foi o processo de seleção desses livros, né? Quem selecionou, por que motivo escolheu um livro e outro não, por que motivo, né, eles colocaram algumas passagens e excluíram outras, e deve-se levar em consideração também as questões morais da época. Também deve-se levar em consideração que não existia apenas uma religião única, né? Existia sim pessoas que seguiam um credo, né? Um credo seguia uma conduta moral, que é para todos, mas eles tinham visões diferentes, né? E interpretações diferentes das Sagradas Escrituras, das palavras, né, escrita. Isso fazia com que eles escrevessem seus próprios manuais, seus próprios mandamentos. Se você não está entendendo, eu vou tentar explicar de uma forma mais moderna para vocês. Existiam sim pessoas que acreditavam nas Sagradas Escrituras, nas palavras que tinham naqueles livros, naqueles textos sagrados, mas assim como hoje, existiam vários grupos. Eram cristãos, eram hebreus, mas existiam vários grupos. Assim como existe hoje, existiam vários grupos, assim como grupos religiosos ligados à Bíblia, às Sagradas Escrituras, assim como existe hoje. Hoje temos várias, né, igrejas cristãs, mas que têm
jeitos, né, maneiras de adoração diferentes umas das outras. E cada uma produz o seu próprio material. E era isso que acontecia também naquela época. Cada uma produzia o seu próprio material. Porém, entretanto, existia também a superior, um grupo mais forte, né, digamos assim, mais forte, com mais adeptos, e que com o passar do tempo foi ganhando mais adeptos, ganhando mais seguidores e cresceu. Com esse crescimento, eles resolveram organizar as Sagradas Escrituras. Então, eles colocaram os livros, né, de acordo com os segmentos e as crenças que eles tinham. Se existia algum outro livro que falava de Jesus, mas que não tinha um segmento, né, uma conduta da qual aquele grupo pregava, foi excluído, não foi colocado. Vamos dar um exemplo bem clássico, é a própria Reforma Protestante, aonde temos livros a mais dentro da Bíblia Católica e livros a menos dentro da Igreja Protestante. Temos essa questão aí de quantidade de livros. Uma tem mais, outra tem menos. Exatamente porque naquela época, eles acreditavam que esses textos não eram inspirados por Deus. Então Lutero resolveu tirar e colocar os outros. Mas isso quer dizer que esses textos não têm valor? Tem valor sim. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou informando a vocês sobre a existência de outros livros, né? Sobre a existência de livros apócrifos, né? Apócrifos. A palavra é complicada de se falar mesmo. E esses livros, eles contêm algumas informações importantes. Muitas das vezes até informações que contradizem o que é pregado dentro das religiões, o que é pregado pela fé. Mas o que é mais intrigante disso tudo é que alguns desses livros, como o livro de Enoque, que é o que nós vamos tratar de maneira particular, ele é citado na Bíblia, não o livro, mas eu acho que tem uma passagem assim que Paulo cita Enoque, né? Mas e Enoque, ele também tem uma outra passagem no livro de Gênesis, né? Que ele vai falar que Enoque foi dado por Deus. Agora existem várias outras questões, agora devemos compreender que tipo de elevação foi essa, né, de Enoque. Se foi uma elevação na questão de Enoque morrer e subir aos céus, ou se foi uma elevação em carne. Tem essa questão também que depois nós vamos falar com calma. Mas isso não é assunto para este vídeo. Apenas uma referência de que existem outros livros. E esses outros livros, né, não foram considerados, esses livros foram retirados, não foram colocados nas Sagradas Escrituras, por conter algumas informações que iam contra a fé, né? Mas isso não perde a validade deles. Para muitos historiadores, muitos pesquisadores, esses livros têm sim sua relevância histórica e muitas das vezes, para eles, esses livros contêm uma verdade. Não é a minha opinião, que fique isso bem claro. É apenas o que eu andei pesquisando e que eles falam. Esses livros foram tirados exatamente por conter algumas informações que não condiz serem reveladas ao público, principalmente no livro de Enoque, que ele vai nos narrar uma história impressionante.
uma história impressionante sobre os gigantes que foram citados na Bíblia. Existe uma passagem da Bíblia que vai falar sobre gigantes, principalmente no livro do Gênesis, e eu já falei isso em vídeos anteriores. Vai falar sobre os anjos, né? A rebelião dos anjos, e nós sabemos que também é citado na Bíblia a questão da rebelião dos anjos. E aí fica a questão: esses livros foram inspirados por Deus ou não? A questão de fé, de crença, né? E de acreditar naquilo que estamos crendo, porque se você não acreditar naquilo que você propaga, você não é um bom religioso. Mas se levarmos em consideração a ciência, né? E que também não existe uma prova concreta de que Deus inspirou uma pessoa, ou que se essa pessoa escreveu esses livros sem inspiração nenhuma, isso nunca vamos saber. Tem que se levar em consideração a fé. E a fé, nós sabemos que a fé são coisas que a gente não vê, coisas que a gente não sabe, mas que colocamos a nossa crença de que elas existem.